Deus ministrou muito ao meu coração para ser uma pessoa mais humana. Eu era muito radical. Eu me lembro de uma vez de um senhor que entrou na igreja. Ele tinha os seus 60 e poucos anos, e ele falou assim para mim: Pastor Jefferson, queria que o senhor me ajudasse. Eu falei: estou aqui. Pastor, estou falando agora e a imagem dele está vindo na minha cabeça. Ele falou assim: eu fui um alcoólatra mais de 30 anos da minha vida. Eu aceitei a Jesus. Tive algumas quedas, e eu tenho lutado muito. O senhor não sabe o quanto, para permanecer de pé. Mas essa semana eu caí. Eu bebi. Me ajuda. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: filho, seja humano com ele. Ele está me buscando. Ele não precisa de mais uma mão para derrubar ele. Ele não precisa de mais uma repreensão para dizer que ele não conseguiu. Ele precisa de alguém que abrace ele. Meus irmãos, hoje eu quero falar de odres novas. Para você viver o que Deus tem para você hoje, nós precisamos renovar o odre para poder receber o vinho novo. Senão nós não vamos viver a revelação que Deus tem para os nossos dias. Vamos ao texto, por favor. João 6, versículo 22. Essa situação acontece após, meus irmãos, a multiplicação de pães e peixes. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão. E depois que o Senhor deu graças, quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de quem, igreja? De Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: na verdade, ou em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui Jesus fala de necessidade, que aquela multidão estava atrás, que partiram para Cafarnaum, não por causa dos sinais, não por causa de Cristo, mas por causa dos pães que eles haviam comido, por causa do alimento. Você sabe, meus irmãos, o que Cristo fala aqui? Não venha atrás de mim apenas por causa do pão, do peixe, mas venha por causa da palavra. Sabe o que nós aprendemos aqui? Não busque o Senhor por necessidades, busque o Senhor pelo que Ele é, o que Ele representa para você, o que Ele representa para mim. Porque, meus irmãos, eu sempre falo aqui na igreja: você já conviveu com alguém interesseiro? E se você já viveu com alguém que é interesseiro, você sabe das aflições que você passou. Porque pessoas interesseiras, meu irmão, ai Jesus amado, é difícil conviver com pessoas assim. É ou não é verdade? O
O que Jesus queria que o povo estivesse interessado nas palavras que ele estava entregando, na revelação do Pai para as pessoas, para aquela multidão. Mas Jesus pega e repreende eles e fala assim: olha, vocês vieram atrás de mim, não por causa da palavra, não por causa dos sinais, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí sabe o que Jesus fala na sequência? Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Meus irmãos, Jesus repreende aquelas pessoas que estavam atrás apenas de necessidades. Qual foi o ensinamento que o Senhor nos deixou? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão. Mas o que nós aprendemos hoje? O nosso país foi poluído com um evangelho de necessidades, com uma abordagem de necessidades. Você ligava a televisão, tinha alguém lá de terno e gravata dizendo: ei, pare de sofrer, venha para cá que seus problemas serão o quê? Resolvidos. Você ligava a rádio e um programa para você ouvir um louvor, e tinha alguém: olha, venha para cá que os seus problemas serão. Oh, meus irmãos, deixa eu perguntar para vocês, aonde a Bíblia nos mostra a facilidade? Aonde Jesus promete resolver os problemas nossos? Me mostra aqui na palavra. Só que nós aprendemos também de uma forma errônea, eu, a minha esposa e muitos irmãos que estão aqui, nós fomos atraídos pelo evangelho da barganha. Faz e você vai receber, faz e você vai adquirir. Quem está entendendo, faz assim. Aí Jesus pega e começa a repreender o povo, porque o povo estava atrás das necessidades. Meus irmãos, posso falar uma coisa para vocês? Se você amar o Senhor de todo o seu coração, até o que você não pediu, Deus Ele vai fazer. Você pode ter certeza disso. Se você amar o Senhor e mostrar para Ele que você está na igreja, não porque você quer receber alguma coisa, mas porque Ele é importante para você, até o que você não pediu, você vai receber. E o que acontece, meus irmãos? O texto é longo e a gente precisa continuar. O versículo 28 diz assim: então lhes perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Esses dias atrás, nós falamos aqui para os irmãos, a fé que Deus nos entregou, é apenas para a gente conquistar? Não, é para você crer que Ele existe. É para você crer que Cristo vive e Ele é real. Versículo 30 continua: então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Meus irmãos, aquele povo havia recentemente participado de um banquete que Cristo multiplicou. Eu lhe pergunto, qual homem nessa terra que consegue pegar 5 pães e 3 peixinhos e multiplicar e alimentar mais de 10.000 pessoas? Eles viram isso com os olhos. Mas quando o Senhor repreendeu eles, dizendo: olha, buscai o Senhor não pela comida, mas sim porque vocês querem o Senhor, porque vocês querem entender o que o Senhor tem para vocês. Então aqui, meus irmãos, Cristo estava trazendo uma nova revelação. Qual era a revelação que aquele povo tinha? A revelação de Moisés. Qual é a revelação que aquele povo tinha naquele momento? A revelação de Abraão, dos pais, dos heróis.
Mas naquele momento Cristo, Filho do Deus vivo, estava ali trazendo uma nova revelação. Meu Deus, isso é muito forte. E aí, continua dizendo, versículo 30. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais, olha a revelação que eles tinham. Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre deste pão. Jesus respondeu, olha a revelação de Cristo: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Naquele momento Cristo fala: olha, eu quero dizer para vocês, eu sou o pão da vida. Nova revelação de Cristo. Aquilo que o Senhor confiou nas mãos dele, estava trazendo pão quentinho do céu, o amor, a revelação do Pai para os filhos. Meus irmãos, só tem duas revelações: a revelação do Filho, que nós aceitamos através da graça de Cristo, ou a revelação dos pais na fé, da antiga aliança. Eu lhe pergunto: você quer viver a nova aliança ou a antiga aliança? A nova aliança, porque pela antiga aliança, meus irmãos, ninguém conseguiu. Apenas o Cristo que veio, cumpriu tudo certinho. Para hoje, para os nossos dias, ou nós vivemos a revelação que Deus tem para nós, ou nós vamos ficar presos a uma revelação antiga, que tornou o povo de Israel em um povo de coração duro, de fariseus, de sacerdotes, que negavam o Senhor através das suas atitudes. Meus irmãos, muito cuidado nós precisamos ter. O que acontece? O tempo se atualiza. Alguém aqui usa Manit ainda? Alguém aqui usa Black Power ainda? Alguém aqui usa calça boca de sino? Seu Silvio, eu posso imaginar o seu Silvio com aquela calçona com a boca desse tamanho assim, ó. Cabelão bem penteado, né? Camisa xadrez, era xadrez, né? Mas era um xadrez diferente, com esses 3 botões abertos, mostrando todo o cabelo do peito. As mulheres, vocês que têm rede social, você vê lá no Facebook, você passa no Facebook, aí aparecem aqueles vídeos de nostalgia que fala, né? Pessoal no tempo da discoteca, né? Aí, meus irmãos, eu lhe pergunto: mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Mudou tudo. E é algo que também nós precisamos entender. A igreja, ela precisa se atualizar. A palavra não, porque a porta sempre vai ser estreita. Mas hoje nós encontramos ainda alguns irmãos que resiste a igreja com fundo preto. Estávamos em outro bairro antes de vir para cá, e um querido pastor que eu
gosto muito dele, que pena que ele não gosta mais de mim, da forma que eu gosto dele, chamava a nossa igreja a Igreja Preta. Que preconceito é esse? Não pode mais uma igreja ser atual, se atualizar, porque as nossas vestimentas se atualizaram, os jovens se atualizaram. Meus irmãos, eu vou falar para vocês, os jovens de antigamente ainda ouvem as mesmas músicas. E quais são as mesmas músicas? Sertanejão antigo, Tião Carreiro e Pardinho e outros mais, né? Moda de viola, não é assim? E os jovens de hoje escutam o quê? Funk. Me dá uma raiva, meus irmãos, essas motos que passam aqui, dá vontade de pegar uma pedra e pá no motor dela. Não, verdade. Só que é a nova geração. É a nova geração. Os cortes de cabelo são totalmente diferentes. Meus irmãos, eu vim para o estado de São Paulo, para São Paulo capital, com 15 anos de idade. Hoje tem pais que têm filhos de 15 anos de idade que não deixam ir no mercado, sozinho. Então há uma diferença de geração para geração. A igreja ela se atualiza, mas o evangelho, meus irmãos, nós precisamos estar de ouvidos abertos, dizendo: Senhor, o que o Senhor tem para os nossos dias? Para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Porque se a igreja não entender isso, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos ter a geração do amanhã, a igreja do amanhã. Mas Cristo está voltando, amém. E se Ele decidir estender mais um pouquinho, porque nós vamos partir, vamos ou não vamos? Ninguém vai aqui ficar para semente. Daqui 30 anos, meus irmãos, não vou longe não, daqui 40 anos, muitos irmãos que estão aqui não estarão mais vivos, já estarão na glória. Diga glória a Deus. Ou você está com medo da morte? Não, meus irmãos, vamos estar na glória com Cristo. Só que nós precisamos entender os jovens de hoje, para a gente poder direcionar eles, para que eles não se percam e sejam a igreja do amanhã. Quem está entendendo, faz assim. Cristo estava trazendo uma nova revelação. Ninguém ainda tinha ouvido falar que Ele era o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem. Embora estejam me vendo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Vamos dar uma pausa aqui? Olha que lindo que Jesus fala, que a vontade do Senhor é que nenhum se perca. Mas nós estamos vivendo em uma época, meus irmãos, épocas que nós temos a revelação de Filho, e muitos não estão entendendo. Deus está se manifestando em nossa geração, não apenas como o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, mas Ele se revela como Pai. Como Pai. A primeira coisa que nós precisamos se despir ou arrancar de nossas vidas são as nossas maneiras de falar com Deus.
Porque nós chegamos diante do Senhor, que é Pai, e muitas das vezes estufamos o peito e dizemos: Senhor, o Senhor sabe que eu sou fiel, estou vencendo o pecado, o erro, e estou indo na tua casa, e eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu sou um homem justo, eu sou uma mulher justa. E aí Deus olha para nós e fala assim: filho, para com isso, eu te conheço, eu sei dos seus pecados, sei dos seus erros, sei das suas falhas, eu sei de todas as suas crises. Vai, manda embora essa capa religiosa. Eu tenho sempre dado um exemplo. Vem aqui, Lucas, vem aqui, isso, você mesmo, homem bonito, olha lá, está ficando grande. Esse é o homem da mídia, gigante que nem Davi, rapaz. Sobe aí. É o filho do Manuel e da Luciana. Ele ajuda a gente na mídia. Ele que coloca a Bíblia aqui no telão. Não é não? Está com vergonha? Só um pouco, né? Quer ver, ó? Manuel, você conhece seu filho? Luciano, você conhece seu filho? Se ele chegasse diante de vocês para pedir um exemplo, uma bicicleta, e começasse a dar voltinhas, tipo assim: ó, meu pai querido, minha mãe digníssima, né, excelsa, ai, poderosa mãe, poderoso pai, eu venho aqui através desse momento pedir uma bicicleta. O que vocês iam falar para ele? Deixa de arrodeio, menino, eu te conheço, rapaz. Você quer enganar quem? Sabe por quê? Os pais conhecem os filhos. Você acha que Deus não nos conhece? Oh, Senhor, dá até vergonha agora. Obrigado, Lucas. Você está entendendo? Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Estamos em uma época de relacionamentos, de proximidades com o Senhor. Que maravilha! Já pensou se a gente tivesse nascido no tempo de Moisés? Quantos enfrentaram o juízo de Deus, o juízo do Senhor? E hoje nós estamos na graça de Cristo, vivendo a revelação. Sabe, meus irmãos, eu quero fazer um pedido que não é meu, é do Espírito Santo para vocês. Seja um homem, uma mulher que levante pessoas e não que derrube pessoas. Que dos seus lábios saiam palavras de vida, de poder, palavras que contagiam, palavras que entram como música aos ouvidos das pessoas. Porque o que mais nós temos são pessoas sofrendo. Pastor Jefferson, mas tem gente que não quer nada. Meus irmãos, tem gente que não quer nada ainda, mas vai querer. Amém? Vai querer, você pode ter certeza. O seu filho, de repente, hoje você olha para ele, ele não quer nada, mas ele vai querer. Você pode ter certeza disso? Porque os filhos sempre estão olhando os pais. Os filhos sempre estão olhando os pais. E para você entender o que Deus quer fazer nos nossos dias, esse odre aí, quem é o odre? Você, eu, nós. Os odres precisam ser novos para poder comportar o vinho novo, a nova revelação. Eu não estou falando, meus irmãos, de um evangelho de facilidade. Não existe facilidade. A porta sempre vai ser estreita. A igreja pode ter o fundo da parede preta, mas a porta sempre vai ser estreita. Você pode ter certeza disso. Existem alguns irmãos que olham para a gente como a igreja libertina, a igreja que permite tudo. Não, meus irmãos. Aqui o termômetro aqui é o Espírito Santo na sua cabeça.
Eu não quero impor aqui o que Deus não impõe. Eu sempre falo para o pastor Cris, quem conhece o pastor Cris? Eu sempre falo para ele: pastor Cris, não prometa o que Deus não prometeu, e não fale o que Deus não falou. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente está se guardando. Nós estamos nos guardando de um julgamento mais severo. Porque hoje em dia é um tal de, né? Ai, Senhor, nem quero entrar nesse assunto. E o que acontece? Nós precisamos entrar nessa nova revelação de Cristo. Entender que Ele quer proximidade. Que quando nós nos colocamos de joelho para orar, tem um Pai nos ouvindo. Amém? Existe uma geração confusa aí fora. Esses dias eu vi um vídeo de um funkeiro muito famoso, estava passando assim nas minhas redes sociais, apareceu. Pensa num bicho feio, cheio de tatuagem. Acho que é bonito, né? Mas é feio que só. E eles ouvindo um louvor dentro do carro. Me fala se essa geração não está em crise. Ao mesmo tempo que as coisas do mundo, mas há um vazio lá dentro. Só quando ouve um louvor, aí o que acontece? Eles encontram um menino trabalhando no farol. Esse menino reconhece eles vão para um supermercado, compra 3, 4 carrinhos de compra, mantimento, leva na casa do menino, e esses dois funkeeiros, eles começam a chorar dentro do mercado. Meus irmãos, não podemos doutrinar aquilo que Deus quer fazer. Julgamos muito, meus irmãos. Julgamos muito. Esses dias indo para casa, no percurso que eu faço aqui para casa, eu orei por 3 pessoas no meio do caminho. Uma aqui na esquina, que perdeu o casamento, seus filhos, e hoje está nas drogas. Alguns irmãos aqui mais antigos vão lembrar dele, que lá no antigo salão ele chegou a frequentar com a família dele. Ali em frente do condomínio São Guilherme, um jovem passa de bicicleta e dá um grito: ei, pastor! Eu falei: opa, pastor, peraí, faz uma oração por mim. No meio da rua, orando por ele. E os carros passando, ninguém entendendo nada. Aí quando eu vou virar a esquina de casa, outra pessoa em situação de rua falou: pastor Jefferson. Eu falei: rapaz, como que esse cara sabe o meu nome? Eu nunca falei para ele meu nome. Aí na hora eu falei assim: pera aí, deixa eu fazer uma oração por você. Ataquei a mão na cabeça dele e comecei a orar por ele. Aí sabe o que Deus falou? Deus falou assim: olha, a igreja, ela precisa ir lá para fora. Não é para vocês ficarem escondidos em um lugar. Tem gente sofrendo, e vocês só estão julgando. Não quer nada, não quer nada, não quer nada, não quer nada. Vamos parar com isso. Amém, meus irmãos? Porque quando eu falei para esse que estava aqui nas drogas, quando eu falei dos filhos dele, a lágrima começou a descer. Esses dias atrás, estava falando com outro em situação de rua. Ele falou que o tempo mais doído para quem mora na rua é final de ano. Começa a lembrar da família, começa a lembrar da ceia de Natal, da virada de ano. Ele falou que em uma situação, eles estavam debaixo, se eu não me engano, de uma ponte. E dia 25 de dezembro, eles deram as mãos e começaram a orar, dizendo: Pai, nos ajuda a voltar para casa. Você acha que a pessoa tem o prazer de morar na rua? Não, meus irmãos.
estão aprisionadas por um espírito maligno, e nós temos a revelação de Cristo. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Sabe, meus irmãos, Deus nos confiou autoridade para libertar pessoas. Quem está entendendo, faz assim. Paramos no 40. Vamos continuar, que o texto é longo. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir ao Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Então, os judeus começaram a fazer o quê? Murmurar, criticar contra ele. Não queriam receber a nova revelação, porque tinham dito: eu sou o pão que desceu, e diziam: não é este Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? E Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, e este já viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida. Aleluia. E aí Jesus continua dizendo: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram do maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha. Versículo 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Eu lhe pergunto, meus irmãos, não, dá uma pausa aqui. Eles estavam entendendo a nova revelação? Não. E começaram a perseguir a Cristo. Começaram a confrontar o Senhor, enfrentar o Senhor. Eu lhe pergunto, você, meus irmãos, será que você está com os seus ouvidos abertos, com o seu coração aberto, para entender o que o Senhor quer fazer nos nossos dias? Porque muitas das vezes aquilo que o Senhor quer fazer através de nós e na nossa vida, você não vai entender agora. Você só precisa ter um coração aberto. Só um coração aberto. Sabe, esses dias eu me arrisquei em falar, e eu quero repetir para a igreja. Hoje o povo não sofre por falta de conhecimento. Mas como assim, pastor Jefferson? A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Meus irmãos, o que mais tem é alimento e revelação nos nossos dias. Tantas mensagens, tantos direcionamentos que você recebe na igreja, em casa, no seu smartphone, no seu computador, tanto conhecimento que está diante dos nossos olhos. Então por que o povo está perecendo? Hoje o povo não sofre por falta de conhecimento, e sim por falta de coração aberto.
para entender aquilo que Deus está fazendo. Eu não sei se você consegue me compreender. As pessoas estão fechando o coração e dizendo: não, eu aprendi assim, vou viver assim, vou caminhar assim por todos os dias da minha vida. Amém. Você vai viver na velha revelação. A chuva vai cair à sua volta e não vai cair sobre você. E os irmãos, olha, quero que a igreja entenda: religião e religiosos só tem uma forma de mudar, é com confronto. Se o nosso coração está religioso, o Espírito Santo vai nos confrontar, e eu quero ver quem que vai prevalecer. Quem está entendendo, faz assim. Vamos continuar. Em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês. Semana que vem tem Santa Ceia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira, a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, na igreja de Cafarnaum. Jesus estava trazendo uma nova revelação para aquela igreja, para aquela comunidade, para aquele povo, para aquelas pessoas. Meus irmãos, é muito difícil a gente falar: irmão, vamos por aqui, esse é o caminho, essa é a revelação de Cristo, e as pessoas falam: não, não vou, eu sou assim, sou desse jeito, pronto, acabou. Eu conheço alguns pastores, meus irmãos, e difícil é você lidar com pastor, com cabeça de pastor, com coração de pastor. Eu conheço alguns pastores que eu disse: olha, eu sofri por esse caminho, eu padeci por esse caminho não é um caminho saudável, não é bom. E alguns bateram o pé e falaram: não, mas é esse o caminho que a gente quer. Então vai, sofre, jumento. Infelizmente é assim. A gente tenta mostrar, a gente tenta apontar, porque, meus irmãos, aqui em cima desse altar tem um homem que um dia foi fariseu, religioso ao extremo, que não estendia a mão para levantar, mas batia para cair. E Deus me mudou, Deus mudou meu coração, o meu entendimento. Meus irmãos, nós precisamos entender o que Deus quer fazer nos nossos dias. Não haverá vinho novo se não tiver odres novos. Quem está entendendo, faz assim. E eu vou te mostrar isso na palavra. Mateus 9,14, por favor. Meus irmãos, pessoas religiosas matam por não terem a revelação que somos filhos de Deus e que Deus é Pai. Isso é uma realidade. Não somos dignos, mas Ele nos adotou como filhos e nos perdoou,
para que sejamos o sal dessa terra. A Bíblia diz assim: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, então eles vão jejuar. Aí a Bíblia diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira o pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Aí a Bíblia diz assim: não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos o quê? Se conservam. Jesus fala de compatibilidade, de estrutura e de alimento. Se o meu coração está envelhecido, trancado, fechado, você nunca vai provar o vinho novo de Deus. Agora, se o seu coração estiver aberto, renovado pelo Espírito Santo, avivado pelo Espírito Santo, você vai viver a plenitude do Senhor até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Agora, aquela revelação para aquela igreja de Cafarnaum, sinagoga de Cafarnaum, eu quero lhe mostrar o que Cristo fala a respeito dessa igreja. Um pouquinho para frente, Mateus 11, 20, por favor. Oh Deus, nós te amamos, Pai, Tu és maravilhoso. E a Bíblia diz assim, capítulo 11, versículo 20: então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos, pelo fato de não terem se arrependido. Cristo veio falar de arrependimento, veio pregar arrependimento. É chegado o reino dos céus, se arrependam. E aí Jesus começa a falar: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, como com pano e cinzas, ou pano de saco e cinzas. Vamos ouvir o que Jesus fala de Cafarnaum? Versículo 23: e você, Cafarnaum, igreja de Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada onde? Jogada onde, igreja? No inferno. Meu Deus. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Meu Deus do céu. Meus irmãos, isso é muito profundo. Cristo fala: se tivesse sido pregado esse evangelho para Sodoma, terra de prostituição, terra de sodomitas, terra que a carnalidade reinava, essa cidade teria se arrependido, Deus não teria derramado fogo dos céus, e ela teria permanecido até hoje. Sabe qual que é o perigo da gente não aceitar aquilo que Deus quer fazer nos nossos dias?
Sabe qual é o perigo, meus irmãos? É você achar que você entrará no reino dos céus e acabar ficando de fora. Porque, meus irmãos, não é só o pecado que nos deixa de fora da Nova Jerusalém. Não é só o pecado, mas as nossas palavras, os nossos julgamentos, o nosso coração duro com as pessoas, o nosso preconceito com pessoas que estão no homossexualismo, preconceito com pessoas que estão nas drogas. Meu irmão, você já parou para pensar em uma situação? Quando, eu vou falar para vocês aqui, Deus ministrou muito ao meu coração para ser uma pessoa mais humana. Eu era muito radical. Eu me lembro de uma vez de um senhor que entrou na igreja. Ele tinha os seus 60 e poucos anos, e ele falou assim para mim: Pastor Jefferson, queria que o senhor me ajudasse. Eu falei: estou aqui. Pastor, estou falando agora e a imagem dele está vindo na minha cabeça. Ele falou assim: eu fui um alcoólatra mais de 30 anos da minha vida. Eu aceitei a Jesus. Tive algumas quedas, e eu tenho lutado muito. O senhor não sabe o quanto, para permanecer de pé. Mas essa semana eu caí. Eu bebi. Me ajuda. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: filho, seja humano com ele. Ele está me buscando. Ele não precisa de mais uma mão para derrubar ele. Ele não precisa de mais uma repreensão para dizer que ele não conseguiu. Ele precisa de alguém que abrace ele. Aí sabe o que Deus falou comigo? Falou assim: olha você não consegue deixar nem a Coca-Cola. Nem a Coca-Cola você consegue. Seja sincero, meus irmãos. Quantos vícios nós temos e a gente não consegue deixar? Você não consegue deixar o café. Se tirar a açúcar das mulheres aqui, meus irmãos, os irmãos é melhor dormir na sala. Sabe o que Deus quer nos nossos dias? Uma igreja humana, uma igreja que abrace, que ajude, que estenda a mão. Porque, meus irmãos, tem muita gente aí para julgar, muita gente sendo juiz. E cuidado, se você é juiz, você está querendo entrar em uma zona, em um ambiente muito perigoso. Uma outra situação, sabe qual foi? Eu atendi o filho de um pastor homossexual. Ele sentou diante de mim e ele já começou a chorar e falar assim: pastor, eu não sei o que eu faço. Eu já me tratei com psicólogo, já fiz isso, já fiz aquilo, e chorava, e chorava, e chorava. Me ajuda, pastor, me ajuda, me ajuda. Eu não quero ficar fora do reino dos céus, eu quero agradar o Senhor. E naquela situação eu falei: Senhor, o que eu faço? Que palavra que eu dou para ele? Preciso orar pela vida dele. Então a gente precisa, meus irmãos,
ter a sensibilidade daquilo que Deus está fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Quando Felipe estava em Samaria, um grande avivamento, milagres e milagres acontecendo. Aí a Bíblia diz, depois se você quiser acompanhar em Atos 8:26, diz que Deus tira Felipe lá daquele grande avivamento e leva Felipe a uma carruagem de um eunuco que tinha ido adorar em Jerusalém. E com certeza esse eunuco subiu para adorar e ele agradou o Senhor. Meus irmãos, você sabe o que é um eunuco? Eu vou falar para vocês. O eunuco é um homem castrado, que tinha a função de guardar as mulheres do harém do rei. Indivíduo débil, impotente, fisicamente ou espiritualmente. Essa é a definição de um eunuco. Como que Deus pega um grande profeta, de um grande avivamento, transfigura ele de um lado para o outro, coloca ele do lado da carruagem de um homem castrado, de um homem débil, de um homem impotente, só para explicar para ele as escrituras, e o eunuco saltar de alegria e falar: aonde nós podemos parar para a gente se batizar, para eu me batizar e aceitar a Jesus. Você está entendendo? Quem está compreendendo faz assim. Então hoje as pessoas não estão sofrendo por falta de conhecimento, e sim de coração. Amém, meus irmãos? Eu espero que esta palavra ela tenha somado na sua vida, porque somou muito na minha vida. Eu espero que a cada dia você seja uma pessoa mais humana, um homem mais humano, uma mulher mais humana, que trabalhe para uma nova geração, que deixe um legado, que os seus netos corram para você, que tenha em você, homem, avô, avó, um porto seguro, que os seus filhos e netos não venham contar os segredos para estranhos lá fora, mas eles se sintam tão seguros de contar os segredos que eles têm para vocês. E só quem está vivendo essa revelação, esse relacionamento de pai e filho, filho e pai, vai entender isso. Quem compreendeu, faz assim. Fecha a sua Bíblia, por favor. Se coloque de pé aí no seu lugar. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã.